Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa sessão científica da manhã de sábado. Eu até vou fazer uma confissão para vocês aqui. Eu estou estava de férias, estou chegando de férias, vim praticamente direto do aeroporto para cá. Eu estava com medo de eu não conseguir chegar a tempo, caso atrasasse o voo. E o acadêmico Darcy, então, iria me substituir se eu não chegasse a tempo. Mas eu não podia não chegar a tempo da sessão de hoje. Os temas que serão discutidos certamente são muito, muito, muito importantes e para mim em particular. Eu quero apresentar para vocês quem vai secretariar a nossa reunião hoje. É um novo talento, né? O Pedro Teichmann. O Pedro Teichmann se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele fez residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital de Clínicas, onde fez a sua pós-graduação, seu doutorado no Hospital de Clínicas, e hoje é professor de obstetrícia da Pontifícia Universidade Católica. E o novo talento, então, nosso novo talento, que vai apresentar os nossos palestrantes, né, e o título das palestras, que eu tenho certeza que todos vocês gostarão muito, e eu só peço que depois, quando a gente começar os debates, nós temos que terminar ao meio-dia, né? Então, porque esse assunto certamente a gente teria discussões para a tarde toda. Pedro, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, obrigado, professor Sérgio, pela apresentação e obrigado a todos pela oportunidade de ser o novo talento. Então, hoje, como o professor falou, nós vamos ter duas palestras. A primeira vai ser proferida pelo acadêmico Roberto Giuliani, que dispensa apresentações. Só reforçando que recentemente ele foi agraciado com o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2025, com a medalha Mérito Silvio Torres. Então, o professor Roberto Giuliani vai apresentar a palestra Triagem Neonatal, Histórico e Situação Atual de uma Estratégia Preventiva e Transformadora. O nosso segundo palestrante é o Dr. Jonas Alex Morales Salti. Ele é professor do Departamento de Medicina Interna da URGS e atua no Serviço de Genética Médica e Neurologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Coordena o Ambulatório de Doenças Genéticas Neuromusculares do Hospital de Clínicas e é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências. O professor vai apresentar a palestra intitulada Implementação da Triagem Neonatal para Atrofia Muscular Espinhal, uma corrida contra o tempo. Muito obrigado, Sérgio, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, né, para ministrar essa apresentação sobre a triagem neonatal, o teste do pezinho, né, que é algo que começou na metade, pouco mais da metade do século passado, vem evoluindo, né, e nós queremos que evolua mais e mais. Nós vamos agora tentar mostrar por que isso é importante. Então, onde é que eu vou? Aqui. Então, tentar mostrar também como é que as coisas vão para o futuro, né, em relação a essa estratégia. Então, meus conflitos de interesse. Como é que as coisas começaram? Começaram com esse médico norueguês chamado Felling. Ele é um patologista que trabalhava com exames de urina e o interesse dele principalmente era diabetes. E ele foi procurado pela mãe dessas crianças porque elas tinham crianças que tinham nascido normais e que tinham, com o tempo, apresentado problemas cognitivos, problemas de desenvolvimento motor, regressão neurológica, e eles tinham um cheiro diferente na urina. E ela notou que tinha uma filha que era normal e não tinha esse cheiro diferente na urina. Então ela procurou o Felling para ver se ele podia estudar alguma coisa na urina que associasse o quadro das crianças com o que elas apresentavam. E o Felling começou a fazer testes na urina, até que ele encontrou um teste que dava alterado, chamado teste do cloreto férrico. Ele adicionava cloreto férrico na urina e dava uma cor escura, enquanto que na urina normal continuava uma cor muito parecida com a da urina mesmo. Então, esse da direita é o teste positivo. Ele estudou mais e começou a fazer exames e encontrou, quando ele estudava os aminoácidos, ele encontrou um aminoácido aumentado na urina, que é aquele que está marcado com uma seta, que é a fenilalanina. Então ele começou a encontrar uma alteração bioquímica num caso de deficiência intelectual, a primeira vez que se associava, né, uma alteração bioquímica com
deficiência intelectual, e ele estudando mais, ele encontrou o mecanismo bioquímico propriamente dito. Nós temos aqui a fenilalanina, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, fenilalanina, que é normalmente convertida em tirosina, e aí havia um bloqueio, e aí com essa fenilalanina aumentavam esses derivados aqui, principalmente o ácido fenilpirúvico, fenilpiruvato, que dá esse cheiro alterado na urina. Então, ele encontrou um mecanismo, né? E isso, né, numa época em que já se conheciam, né, as doenças genéticas, as leis de Mendel já estavam redescobertas. Então, ele conseguiu encontrar o defeito bioquímico, o mecanismo de herança autossômico recessivo, né, que os pais são portadores, não apresentam a doença, mas tem o gene alterado ali, passam para o filho, que tem os 2 alelos alterados e tem a doença. Descobriu os testes de triagem para essa doença e conseguiu fazer detecção de portadores, né, e, com isso, o aconselhamento genético. Mas parou por aí a contribuição do Felling ao longo de 20 anos de estudo dessa doença. Então, uma criança que nascesse com essa doença naquela época teria o seu destino inexorável rumo à deficiência intelectual e regressão neurológica. Essa moça aí, eu fotografei com 22 anos, ela estava num quarto fechado, ela era muito agressiva, muito hiperativa e não tinha nenhum contato social, né? Então não tinha tratamento para isso. Mas aí entrou em cena esse médico alemão chamado Bickel. Esse Bickel, ele era estudante de pós-graduação na Inglaterra e pensou assim, como eu posso entender a fenilcetonúria como uma doença multifatorial? Porque a fenilalanina, esse aminoácido, ela não é produzida no organismo, ela vem da dieta. Então ele pensou assim, bom, se eu mexer na dieta, quem sabe eu mexo no ingresso de fenilalanina e com isso consigo alterar alguma coisa da doença. Então essa ideia dele, né, de retirar a fenilalanina da dieta, ou diminuir substancialmente, e com isso não haveria esse acúmulo. Aí vocês vão me dizer, bom, mas aí falta tirosina. Mas a tirosina tem outras fontes, inclusive a dieta, né? Então não é problema a falta de tirosina, o problema é o acúmulo da fenilalanina. E aí ele começa, trabalhando em laboratório, conseguiu produzir proteínas pobres em fenilalanina. Ele pegava a caseína, o leite, que tem a caseína, tem seus 20 aminoácidos, incluindo fenilalanina, ele quebrava nos 20 aminoácidos, passava num filtro que retinha a fenilalanina. E com isso, ele dava os 19 aminoácidos menos fenilalanina, e aí, com isso, ele viu que com essa dieta a fenilalanina caía substancialmente, né, no indivíduo, né? E ele veio ao Brasil, inclusive ele veio dar palestras, é uma pessoa muito gentil aí, o Dr. Bickel. Então, com isso, nós temos agora um tratamento. Então, nós temos uma criança que começa a apresentar sintomas ali para os 6, 8 meses de idade, ela nasce normal, com 6, 8 meses começa a ficar hipotônica, pode ter convulsões, e isso, então aí a gente começa uma investigação diagnóstica, se chega ao diagnóstico, e se começa a tratar, então. E aí, essa criança ela tem um desenvolvimento melhor do que teria sem o tratamento, mas ainda ela passou exposta 6, 8 meses, 1 ano, sem tratamento, e com isso ela teve sequelas neurológicas irreversíveis. Não vai ser uma criança normal. Vai ser melhor do que seria sem o tratamento, mas não seria... já teve sequelas irreversíveis. E aí entra em cena um outro médico, Dr. Robert Guthrie, um pediatra americano. Ele tinha um filho com deficiência intelectual, estava motivado a trabalhar no tema, mas aí ele teve uma sobrinha diagnosticada com fenilcetonúria aos 2 anos de idade, já com sequelas irreversíveis. E ele disse assim, mas não pode ser, a gente tem uma doença que tem um tratamento e esse tratamento não é efetivo porque a gente não detecta a tempo. Então, ele começou a trabalhar num teste, esse foi o teste que ele propôs no início, chamado teste Guthrie. Ele tem um teste bacteriológico, né? Tem uma placa de Petri, tem um meio de cultura e tem um inibidor do crescimento, tem uma bactéria e um inibidor do crescimento da bactéria. E aí ele colocava confetes de sangue seco nessa placa e via quando tinha muita fenilalanina, havia um halo de crescimento porque ela removia o inibidor do crescimento da bactéria. Então havia crescimento.
quando havia fenilalanina. Quando não havia fenilalanina, não havia crescimento significativo. Um teste simples que dá para fazer em larga escala, barato, e ele começou a fazer isso. Ele deu outra contribuição, que foi o sangue em papel filtro. Foi ele que inventou essa história de colher o sangue, colocar num papel filtro, botar no correio e mandar para o laboratório. Isso facilitou muito, né, para as famílias colherem do bebê em casa e mandarem para o laboratório. Foi assim que começou. Então, com esse teste, ele conseguia, então, que essa criança, né, pudesse ter um tratamento muito mais precoce, né, e já com a dieta, começava a dieta já com poucas semanas de vida. Essa é um caso real nosso aí. A criança foi alfabetizada e teve um desenvolvimento completamente diferente, né. O Guthrie também veio ao Brasil, veio várias vezes aí, era um peregrino aí falando da triagem neonatal. E aí se começou a discutir, isso aí foi década de 60, se começou a discutir que doenças podem ser colocadas na triagem. Então saíram em 68 os critérios de Wilson e Jungner para incluir uma doença na triagem. Que ela não seja facilmente detectável pelo exame clínico, porque daí não precisaria ter testes de laboratório, ter um importante impacto, né? Não ser excessivamente rara, algo que hoje em dia é até um pouco questionado, ter um método de detecção simples, de baixo custo e aplicável em larga escala, ter alternativas de tratamento que melhorem significativamente o prognóstico e ter serviços de saúde na área aptos a realizar o tratamento e o segmento. São os 6 critérios principais aí para incluir doenças em programas de triagem. E com isso, na década de 70, esse endocrinologista canadense, Dussault, propôs, mas se a gente já colhe o sangue em papel filtro e faz aquele teste para fenilcetonúria, que tem uma frequência em torno de 1 para cada 15 mil nascimentos, por que a gente não faz o mesmo teste para hipotireoidismo congênito, que é bem mais frequente, em torno de 1 para 3 mil, 1 para 4 mil nascimentos? O tratamento é simples, né? E pode prevenir, né, um quadro grave aí de retardo de crescimento físico e mental. Então, a partir daí foi incorporado, ser uma criança com 12 anos com hipotireoidismo congênito, né, e foi incorporado no teste de triagem a fenilcetonúria e mais o hipotireoidismo congênito, né, e aí começou a se expandir, né, e começando a aplicar esses critérios, começou logo a se incluir outras doenças nos testes, hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita, galactosemia, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que causa uma anemia hemolítica importante, a fibrose cística, a deficiência de biotinidase, uma doença de aminoácidos aí do xarope do bordo, e tem infecções congênitas começaram a ser incluídas nesse teste. Aí nos anos 80, 90, começou a entrar em cena um equipamento que é o espectrômetro de massas, que ele permite detectar muitos compostos aí na mesma gota de sangue em papel de filtro, né? Então, aí, várias doenças dos aminoácidos, dos ácidos orgânicos, do ciclo da ureia, da oxidação de ácidos graxos. E aí, então, começou a se expandir mais e mais a triagem. Bom, no Brasil, como é que as coisas evoluíram? O grande pioneiro da triagem no Brasil, o Dr. Benjamin Schmidt, um pediatra de São Paulo, trabalhava na Unifesp e na PAI de São Paulo, e lá ele começou na década de 70 ainda a fazer testes de triagem na cidade de São Paulo para fenilcetonúria inicialmente, depois também para hipotireoidismo. E aí começaram programas em vários estados com cobertura limitada. Nós começamos em 1984 aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre a testar todos os bebês nascidos no hospital para fenilcetonúria e também depois para hipotireoidismo congênito, mas eram programas assim pontuais, né? Não era um sistema organizado. Aí veio o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A partir da Constituição de 88, e esse estatuto, né, de 1990, diz que os hospitais e demais estabelecimentos de ação à saúde de gestantes públicos e privados são obrigados a proceder exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades do metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos pais. Isso está escrito. Isso acabou sendo regulamentado numa portaria de 92, falando em fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito como as patologias a serem triadas. Isso, então, levou ainda mais uns 8, 9 anos para ser efetivado, mas em 2001 o Ministério da Saúde cria, então, o Programa Nacional de Triagem Neonatal.
E aí estabelece, então, que foi um programa bem inteligente, assim, no sentido. Primeira fase é fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. Os estados, e aí definiu que cada estado teria um serviço de referência. O programa é patrocinado pelo governo federal, mas a execução é estadual. Cada estado teria um serviço de referência, e aí, quando atingisse 50% dos recém-nascidos cobertos, poderia fazer a segunda fase, que é as hemoglobinopatias, a anemia falciforme e outras hemoglobinopatias. E quando atingisse 70%, poderia incorporar a fibrose cística. Então, dando à medida que o estado performa bem, ele pode avançar com a triagem. E depois, em 2014, ele adicionou mais 2 doenças, que foram a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Então, com isso, chegou a 6 doenças e ficou assim até 2021, quando uma lei promulgada pelo Congresso, ela estabeleceu uma ampliação bem assim, ambiciosa da triagem neonatal. Ele colocava, etapa 1 é o que já se faz hoje, as 6 doenças, mais a toxoplasmose congênita. E essa seria a primeira etapa da ampliação, incluir a toxoplasmose congênita. Depois, a etapa 2 seria galactosemias, aminoácido-pathias, distúrbios do ciclo da ureia, oxidação de ácidos graxos, doenças que causam danos e são tratáveis, né? E etapa 3, as doenças lisossômicas, as mucopolissacaridoses e outras gangliosidoses. E a etapa 4, as imunodeficiências primárias, e a etapa 5, a atrofia muscular espinhal. E a ideia é que essas etapas fossem implementadas passo a passo e progressivamente, só que essa lei, ela não, como acontece muitas vezes, ela não tem orçamento, não tem cronograma, não tem. Então, é uma lei que ficou muito, assim, ambiciosa do ponto de vista do seu conteúdo, mas sem um caráter prático muito efetivo. Mas quando essa lei se ela fosse efetivada, nós teríamos uma triagem neonatal no Brasil semelhante à que se tem hoje nos Estados Unidos, que tem 63 doenças testadas. Aí em azul estão todos os estados que conseguem testar para 63 doenças, alguns brancos só. Mas se a gente pegar a média do mundo, as coisas são bem diferentes. Os Estados Unidos tem esse programa bem ambicioso, de 63 doenças. Em Taiwan tem também um programa bem amplo, mais 70. A Holanda tem a Alemanha, mas alguns países são mais conservadores. Por exemplo, a França limita a 13 doenças, isso teve uma expansão recente. A Inglaterra a 9 doenças. Então, aí tem uma certa... Não é. E se a gente pegar os nascimentos do mundo, na verdade, só 28% dos nascimentos globais fazem triagem neonatal. Quer dizer, nós estamos falando de uma estratégia aí que, na verdade, atinge menos de 1/3, né, dos nascimentos globais. Tem muito para avançar, porque muitos dos nascimentos na Índia, na China, não são submetidos à triagem neonatal. Então, isso aí impacta muito essa performance global nessa área. Então, quais são os principais desafios que nós temos? Nós temos o desafio de manter uma qualidade, tem um desafio da qualidade da coleta, da realização do teste, né? A cobertura, né? Nós temos no Rio Grande do Sul, nós temos uma cobertura excelente em termos de bebês que nascem e são testados, mas em outros estados do Brasil temos dificuldades importantes, e tem estados que não fazem a triagem. Isso é uma realidade que existe, né? A coleta da amostra tem que ser bem qualificada para o teste ser apropriado, e para isso existe treinamento das equipes. O transporte tem que ser eficiente, né? E a execução do teste, sem dúvida, né? Temos aí uma coisa importante, é que quando se faz esse é o teste de triagem, ele dá, né, ele pode dar muitos falsos positivos, ela não pode dar falso negativo, mas falso positivo é normal que tem, e aí precisa todo um processo confirmatório para se chegar a uma conclusão. A questão da equidade é importante, porque existem estados que fazem todas as 6, agora 7 doenças incluídas na triagem, outros não conseguem fazer todas e não conseguem cobrir todos os recém-nascidos. Então tem uma disparidade regional muito grande no Brasil em relação à triagem neonatal. Em relação à efetividade, né, o processo confirmatório ele tem que ser muito rápido, né, para se poder conseguir tratar a tempo, né, e exige um atendimento especializado naqueles casos positivos, né, são doenças todas bastante específicas ali, que precisa, né, e precisa também fazer o acompanhamento a longo prazo para
não só para o tratamento da doença, mas para saber se o programa está sendo eficiente, né? Se está conseguindo, e para isso precisamos de registros. São desafios aí que existem nesse caminho. O que nós podemos esperar da triagem do futuro, né? Tem uma expansão crescente do número de doenças, né? Isso foi espelhado nessa lei que saiu, e isso precisa ser continuamente, né, colocado em protocolos bem estabelecidos. Bom, detectou, vamos tratar como, vamos acompanhar como, isso tudo tem que ser também bem estabelecido. E é uma coisa que eu vou finalizar abordando esse tema, é da triagem genômica. Está mudando esse conceito de triagem bioquímica para uma ideia de se fazer, quem sabe se faz uma triagem pela análise de DNA, né? Então, inicialmente, depois se confirma com outros métodos. Então, é algo que está surgindo, né, no horizonte, né? Então, já tem vários painéis que se testam diferentes genes que podem levar a ações que modifiquem o quadro clínico daquele paciente, né? Então, por exemplo, existem painéis em laboratórios privados que oferecem em torno de 300, com uma cobertura, aí já estamos falando de 350 doenças, 340, 390 doenças que têm, assim, existe algum benefício de se identificar precocemente, mas claro que isso coloca um desafio enorme, né, de ter protocolos aí para cada uma dessas condições. E hoje em dia esses testes eles complementam, mas não substituem os testes convencionais. Eles não são exatamente superponíveis, né? Faz um ou faz outro. Então, normalmente as pessoas que fazem esse teste genético, se recomenda que façam o teste bioquímico porque tem informações que são diferentes e complementares. E o que tem surgido no horizonte é o sequenciamento do genoma ao nascimento, né? Realizar o genoma ao nascimento. Isso aí tem programas piloto ao redor do mundo, né? E um desses mais discutidos é o da Inglaterra. Eles estão agora num piloto, estão fazendo o genoma de bebês. 100 mil bebês vão ter seu genoma completo ao nascimento. E isso, claro, é um projeto, tem consentimento, teve uma discussão grande na sociedade se iriam fazer ou não, mas isso está acontecendo, né? E então, o que vai acontecer? Se faz o genoma lá com todos os seus 24 mil genes, mas se selecionam para analisar aqueles genes que têm impacto, né, no período neonatal, que possa trazer algum benefício para o bebê. Mas aquele genoma está lá. Se de algum momento tiver, por exemplo, um caso de câncer na família e quiser olhar aquele genoma para ver se tem um outro gene que pode predispor ao câncer, ele está lá, está registrado, está no prontuário do bebê. Então, isso é algo que está sendo discutido. Tem questões éticas, né, importantes, né, e tem algumas coisas que por exemplo, 11% dos bebês vão ter alterações dominantes que podem ter um impacto, né, na sua saúde. 88% vão ter mutações recessivas, que todos nós temos, praticamente todos nós temos, e que podem ter também um impacto para a descendência, né, dependendo com quem a pessoa for ter filhos, né? E 5% podem ter respostas atípicas a medicações, né? A questão da farmacogenômica, né? E aí isso aí já vem, essa informação já chega, né? E o que nós vamos fazer com ela, né? Então tem toda essa discussão. Mas então resumindo assim, né? A triagem neonatal começou com fenilcetonúria nos anos 60, se expandiu para 6 a 10 doenças na década de 90. Ele depois, com a introdução da espectrometria em massas, chegou a perto de 60 doenças aí no início dos anos 2000. Hoje, com os painéis genéticos, ela pode chegar perto de 400 doenças, né? E com o genoma, quem sabe, em torno de 10 mil condições. E se estima, né, que em cada 200 indivíduos ele vai ter uma doença genética tratável, né? Então, isso é uma discussão aí que se tem sobre utilizar essa questão do genoma. Então, algumas incertezas da triagem genômica é eventual detecção de doenças não tratáveis, né? Isso é algo que pode acontecer. Detecção de condições aí no período neonatal, se detecta uma condição que vai ter um início muito tardio, né? Isso vai ter um impacto na saúde psicológica, né? Dificuldade em distinguir formas graves de formas atenuadas. Por exemplo, se detecta uma doença que
ela pode ter um curso mais grave ou pode ter um curso muito mais atenuado, que talvez nem exija tratamento, e a gente já vai se ter essa informação sobre a doença, mas não sobre o curso em si, no início da vida. Variantes de significado incerto, que pode acontecer quando se faz uma análise genética, se encontra uma alteração genética que a gente não sabe se vai causar doença ou se vai ser uma alteração benigna, né? Então, isso existe também quando se faz esse exame genômico. Pouco conhecimento sobre as interações entre as variantes e também das variantes com o ambiente. Isso é algo que a nossa informação ainda é muito limitada hoje. E também tem aquela dúvida sobre a segurança de dados, né? Quantos esses dados genômicos não podem vazar uma vez que eles estão lá disponíveis no prontuário do paciente. E algumas certezas é que muito importante incluir a comunidade nas decisões, necessidade de um processo de informação e consentimento, né? Isso é para quando se faz um teste desse nível, e os dados da edição de propriedade do paciente deverão ficar à disposição quando necessário. Mas não tenho dúvida, né, que a triagem vai se caminhar mais e mais para esse lado da genômica, né, e utilizando as ferramentas bioquímicas e outras como processos confirmatórios. É a realidade. Mas o que acontece é que a triagem neonatal, né, depois de 60, 70 anos da sua implementação, está permitindo, né, que muitos indivíduos, né, tenham essa vida mais do lado de baixo. Eu recentemente encontrei essa menina que nós diagnosticamos muitos anos atrás, e ela é uma mulher normal, tem filhos, né, e completamente diferente do que seria sem tratamento, então, ou com tratamento, mas com diagnóstico mais tardio, né? Então, esse é o meu último slide, né, só para pavimentar aqui o caminho do Jonas. O que é a triagem neonatal hoje, né? Nós temos a fase 1, que são aquelas 6 doenças que eu enumerei: fenilcetonúria, hipotireoidismo, hemoglobinopatia, fibrose cística, deficiência de biotinidase, hiperplasia adrenal congênita, adicionada à toxoplasmose. Isso já está sacramentado, já está feito no Brasil. A fase 2, né, aminoácidos, ciclo da ureia, coisas mais de erros do metabolismo, isso aí não está ainda, só poucos lugares do Brasil já incorporaram. A fase 3, doenças lisossômicas, ainda também pouquíssimos lugares no Brasil incorporaram. A fase 4, imunodeficiências, também bastante. Então, tudo são fases aí que está prevista a ampliação. E a fase 5, que seria a última, a atrofia muscular espinhal, é uma situação em que já temos aí já tem uma normativa sobre o tratamento, já tem medicamentos aprovados, né? E está se discutindo muito de se implementar a triagem. E então é algo que nós vamos discutir agora com a apresentação do Jonas, né? Então, a lei, quando foi promulgada em 2021, ela não tem um orçamento e cronograma definido, como eu disse. Alguns estados já começaram a incorporar por sua conta. Por exemplo, o Distrito Federal já faz essas 5 fases, a cidade de São Paulo está fazendo, agora o estado de Minas Gerais, então, e agora está se discutindo também essa ampliação no Rio Grande do Sul. E alguns convênios privados já fazem algumas partes dessa ampliação, principalmente a parte 2, né, que causa uma questão de inequidade, né? Os bebês que nascem no sistema público não têm o mesmo triagem que os bebês que nascem no sistema privado. Mas isso é urgente a gente discutir isso. Nós vamos agora falar com esse exemplo da atrofia muscular espinhal, porque é uma corrida contra o tempo, né? E eu agradeço aí o Jonas ter aceito o convite para nos fazer essa apresentação. Acho que depois da apresentação dele a gente abre aí para discussões e perguntas. Obrigado. Obrigado, acadêmico Juliane. Acho que muitos de nós já estão aqui coçando, né, para fazer perguntas e comentários para essa brilhante apresentação. Professor Jonas, por favor. Então, primeiro, acho que é uma honra estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer, né, ao professor Roberto pelo convite, ao professor Sérgio também pela organização, né, um novo talento aí por estar conduzindo a mesa. E eu vou trazer para vocês, talvez, o primeiro exemplo de triagem molecular. Ainda não é exatamente a triagem genômica, né, que o professor Roberto ele trouxe no final da sua apresentação. E vou tentar sensibilizá-los para que a gente entenda realmente essa questão da corrida contra o tempo, que é a implementação da triagem para AME.
Esses são meus conflitos de interesse. Eu sou investigador principal de alguns estudos que envolvem terapias avançadas, inclusive para atrofia muscular espinhal, mas o meu principal viés, eu acho que é de ser servidor público, né, e estar atuando na URGS, no Hospital de Clínicas, em prol dos nossos pacientes. Eu vou começar essa apresentação, na verdade eu vou trazer como se fosse um curta-metragem de uma história, né, de um filme um pouquinho maior, que ele remete muito à apresentação que o professor Roberto trouxe, que é justamente o entendimento, né, de descoberta de uma doença, do diagnóstico de uma doença, do entendimento que o tratamento dessa doença muda a sua história, mas que quanto antes a gente consegue implementar o tratamento, essa mudança ela é muito mais marcada. Então, a fala, ou esse curta-metragem que eu trago para vocês, é de uma doença devastadora. A atrofia muscular... Pode deixar que eu passo. A atrofia muscular espinhal, ela é uma condição que vai levar à morte dos neurônios que comandam os nossos movimentos voluntários. Ela é uma doença que afeta primariamente crianças. Essas crianças elas vão perder a capacidade de mover seus músculos, elas vão perder a capacidade de engolir, elas vão perder a capacidade de conseguir respirar sozinhas. Até a existência de um tratamento para essa condição, a mediana da forma mais comum da doença de sobrevida era de 8 meses. Então, essa criança afetada pela AMI, ela não sobrevivia, né, a maioria das crianças com AMI não sobreviviam mais do que 8 meses, exceto se com o uso, né, de aparelhos e tentando manter a sobrevivência dessa condição. E a gente vai transicionar, né, desse cenário, deixa eu tentar apontar para, deixa eu só ver aqui o pointer, desse cenário, né, de uma doença grave, devastadora, para um cenário em que, com o surgimento de novas terapias, de terapias revolucionárias, a gente está conseguindo tratar a condição e, dependendo de quando a gente trata, se a gente trata precocemente, eventualmente a gente vai estar falando de transição de uma doença devastadora, que levava à morte, incapacidade extremamente grave, para crianças com desenvolvimento normal ou muito próximo do normal. E é essa abordagem que eu vou trazer para vocês ao longo da apresentação. Então, o que é a AMI? A AMI é uma doença genética, monogênica, ou seja, existe um gene principal que vai estar relacionado, que a alteração genética ela vai levar então à degeneração de neurônios motores que vão levar a esse quadro clínico que eu já expliquei para vocês e que eu vou detalhar um pouquinho mais na frente. Ela tem uma herança autossômica recessiva, ou seja, para a criança manifestar aquela condição, ela vai ter que ter herdado, né, um alelo alterado tanto do pai quanto da mãe, ela vai ser homozigota e ela vai desenvolver aquela doença, né, em algum momento da sua vida. A incidência da atrofia muscular espinhal ela é de 1 para 10 mil. Esses dados eles são dados, inclusive, do nosso estado. Vão ser a partir de um projeto piloto que foi liderado aí pelo professor Roberto. E isso indica que 1 em cada 10 mil nascimentos vão ser de crianças com AMI. Isso indica uma frequência de portadores, ou seja, pessoas que têm a mutação, mas elas têm só em um alelo, elas não vão manifestar de 1 para 50. A gente deve ter quase 50 pessoas aqui nessa sala, ou talvez 50 pessoas, então talvez um de nós seja portador, a gente nem saiba que é portador. Então a frequência de portadores ela é bem relevante, né, no contexto, é uma das doenças raras, talvez não tão raras assim. E o que causa a AMI? Né? Então ela vai ser justamente essa mutação, né, em homozigose, e ela vai fazer com que a gente não tenha a produção, né, de um gene chamado SMN1. SMN significa Survivor Motor Neuron, então é a proteína de sobrevivência do motoneurônio, ou seja, a falta da proteína vai levar à morte desses neurônios. Existe um gene parálogo, ou seja, um gene muito parecido que é chamado de SMN2. O SMN2 ele vai ter uma alteração no seu código genético que faz com que, em 90% das vezes, a proteína que ele produz seja degradada. Tá? Então, é uma proteína que ela é instável e não vai levar a função nenhuma. Mas 10% das vezes produz uma proteína que é igual ao SMN. Então, SMN1, desculpe. Então, ele produz proteína SMN. Justamente a existência do SMN2 faz com que exista a doença. Se eu tivesse 0 SMN, seria letal, seria uma condição letal intraútero. Como existe o SMN2, a proteína ainda é produzida, os motoneurônios conseguem funcionar um pouco, mas ao longo, né, do desenvolvimento da doença, eles vão degenerar e, enfim, vai ter morte neuronal e sintomas da doença. Bom, a AMI, apesar de eu ter... deixa eu só voltar aqui. A AMI, na verdade, ela é um espectro de condições. A gente tem 3 tipos clínicos principais, sendo o tipo 1 esse tipo mais grave que eu mencionei para vocês e o mais frequente. A AMI tipo 1 ela vai começar antes dos 6 meses de idade e essa é uma criança que ela nunca vai adquirir a capacidade de sentar. A partir de não conseguir sentar, ela vai começar a perder seus marcos motores, sustento cefálico, capacidade de engolir, capacidade de respirar.
A AMI tipo 2 seria um pouco mais leve que a AMI tipo 1. Então, uma criança que ela começa com sintomas entre os 6 meses de idade e 1 ano e meio, essa criança ela senta, mas ela não consegue andar de forma independente. E a AMI tipo 3 vai ser uma condição que começa a partir de 1 ano e meio de idade. Essa criança ela vai conseguir andar, mas ao longo da sua vida ela perde essa capacidade de ambulação. Depois da descrição dos tipos clássicos, se conheceram outros 2 tipos. Um tipo 0, que é um tipo mais grave. Na verdade, a criança já começa com manifestações ao nascimento, com contraturas já intraútero a doença, e aqui com morte nas primeiras semanas de vida. E o tipo 4, que seria uma doença de início na vida adulta. A gente conhece, então, o que causa a AMI, e esse gene outro que eu falei, que ele é parecido, ele é o principal modificador de doença. E no contexto da triagem, isso é bem importante, porque eu consigo predizer o fenótipo da AMI. Vai ser uma AMI tipo 1, vai ser uma AMI tipo 2, vai ser uma AMI tipo 3, com base no número de cópias do SMN2. Quanto mais SMN2, mais proteína SMN eu tenho, mais leve vai ser a doença. Então, isso é um marcador de predição de fenótipo. Eu vou detalhar para vocês um pouco mais a AMI tipo 1, porque eu quero que vocês gravem nas suas mentes o que seria esperado dessa doença, e eu vou mostrar para vocês na sequência o que acontece com as crianças que a gente teria essa expectativa com o tratamento, e depois com o tratamento quando ele é feito de forma pré-sintomática. Então, a AMI tipo 1, como eu já falei, começa até os 6 meses, a criança nunca senta. Usualmente, essas crianças vão ter 2 cópias daquele outro gene, chamado de SMN2, e a mediana de necessidade de suporte nutricional seria de 1 ano. Desculpa. Todas as crianças até 1 ano de idade elas vão necessitar de suporte nutricional, e nenhuma criança sobreviveria sem tratamento até os 2 anos de idade, exceto se mantida com uso de aparelhos, com respirador, alimentação. Então, eventualmente, algumas sobrevivem, mas mediante realmente a uma manutenção artificial da vida. Tanto que o cuidado dessa doença anteriormente ele era paliativo, para não gerar um dano maior do que um benefício. E aqui são os dados de história natural, com a informação que eu mostrei para vocês, que a mediana de sobrevida dessa doença não tratada é 8 meses de idade. Metade das crianças morrem até os 8 meses, não tratadas. Bom, essa doença ela foi descrita no final do século XIX, então 1891. Alguns de vocês talvez conheceram a AMI por doença de Wernig-Hoffmann. Então ela foi descrita como por esses 2, um austríaco e o outro alemão, em 1891. Na década de 50, se descreveram as formas tardias de AMI, que seria AMI tipo 3, por pesquisadores da Suécia. E em 1990, 100 anos depois da descrição da doença, se descreve primeiro a região genética, que a gente chama de locus, 5 anos depois o gene, SMN1. Então, em 95, que a gente conhece pela primeira vez que a AMI é causada por mutações no SMN1. 20 anos depois da descrição da mutação, a gente tem a primeira terapia modificadora de doença aprovada pelo FDA. Então, a primeira agência que aprovou foi o FDA. E aqui é uma mudança drástica, dramática, em relação à história dessa doença extremamente grave, extremamente devastadora, como eu qualifiquei ela no início da apresentação. Aqui eu vou trazer uma timeline extremamente rápida para vocês, mas 2016 é a primeira droga aprovada para tratamento no FDA. Na Anvisa, 2017. Então, o Brasil, ele já, na sequência, ele vai implementando essas tecnologias. Então, 2017, Anvisa. 2019, implementação da primeira terapia, que é a nusinercena, no SUS. Então, já um protocolo clínico, diretriz terapêutica, SUS, no Brasil inteiro, implementação do tratamento para AMI tipo 1. Em 2020, tem a aprovação... Aqui eu vou focar agora mais nos Estados Unidos, um pouquinho antes, mas eu vou focar mais nas aprovações brasileiras. Então, a Anvisa aprova a terapia gênica para atrofia muscular espinhal. Vai ser a primeira terapia gênica para uma doença monogênica de fato, que vai levar depois a ser implementada no SUS. Na sequência, uma outra terapia também oral. Então, em 2020, a gente já tinha 3 drogas modificadoras de doença, uma intratecal, uma oral e uma endovenosa de dose única, que é essa terapia gênica que eu mencionei. Em 2022, é atualizado o protocolo do Ministério da Saúde para incluir a nusinercena, que é a primeira terapia para AMI tipo 1 e tipo 2. Em 2023, a terapia oral ela é incorporada no sistema de saúde, então que é o Risdiplam. E no início desse ano a gente tem incorporação da terapia gênica também. Então, pelo SUS, hoje a gente tem implementado 3 terapias para tratamento de AMI, tanto pré-sintomático, que seria um contexto de triagem, quanto no contexto sintomático. Para quem trabalha com doença genética, era muito raro, mesmo trabalhos super bons, que eles fossem publicados nas principais revistas de medicina. Mas o tamanho de efeito foi tão grande dessas terapias que a gente tem uma sequência de publicações do New England mostrando a primeira terapia, terapia gênica,
a primeira terapia para as formas mais tardias. Aqui são artigos do Lancet mostrando também eficácia, artigos da Nature Medicine mostrando os resultados da terapia gênica pré-sintomática. Então, realmente, é uma quebra de paradigma e um tamanho de efeito talvez inimaginável. Essa doença era tão grave que talvez a nossa expectativa fosse ter alguma atenuação e nunca um efeito tão grande como a gente viu com esse tipo de terapia. Bom, então essa tabela ela não é muito fácil de enxergar, mas eu vou tentar explicar um pouquinho ela e depois eu vou trazer de uma forma mais simples. Mas o que ela mostra? Ela resume um pouco do resultado dos estudos. O primeiro ponto só para colocar tem 3 terapias, não existe nenhum estudo que comparou as 3 terapias diretamente. Então a gente considera que as 3 terapias elas sejam equivalentes. Tá? A gente tem uma eficácia muito similar. Com relação ao tratamento sintomático, isso aqui são resultados da terapia gênica. Então vamos lá. AMI tipo 1, tá? Isso aqui são terapia sintomática para AMI tipo 1. AMI tipo 1, a criança nunca senta, se não for tratada. Então tenham isso em mente. Com a terapia sintomática, mais ou menos metade, aqui tem um estudo que é Estados Unidos, outro é Europa, então um 64%, outro 44%, então mais ou menos 50% das crianças tratadas conseguiram sentar. Metade das crianças conseguiram sentar. Se a gente pegar a capacidade de ficar em pé de forma independente, 3%. Se a gente pegar capacidade de caminhar, 3%. Uma criança daquelas que foram tratadas. Isso aqui é fantástico para uma doença que a criança não conseguia sentar. Então, agora eu passo a ter metade das crianças conseguindo sentar. No momento que eu trato a doença, ela não regride. Então, aquela doença que ela era degenerativa, a criança não sentou, mas ela não piorou mais. Ela adquiriu a capacidade de sustentar a cabecinha, talvez ela consiga deglutir. Eu consigo parar a progressão da doença. Mas vejam que é muito diferente de uma criança normal, né? Eu ainda tenho uma incapacidade grande com essa condição. No lado direito aqui da tela, o que aparece é o tratamento pré-sintomático, que tem duas formas de tratar pré-sintomático. Uma seria via triagem neonatal, que o professor Roberto, né, brilhantemente explicou o processo. A outra seria triagem a partir de um irmão. Eu já tive um irmão afetado pela doença, se acompanha a gestação da mãe. Bom, a criança nasceu, eu posso diagnosticar ela antes do início dos sintomas e consigo tratar precocemente. A AMI é uma doença recessiva. Significa que, né, o risco para a prole é uma chance de 25%, de 1/4. Então, a maioria das famílias com AMI não vai ter um irmão afetado, vai ser um caso único. E mesmo considerando que eu poderia triar a partir do irmão, esse irmão ele foi tratado tardiamente. Então, eu já vou estar sacrificando, de certa forma, esse irmão. Então, essa triagem do irmão é algo que a gente pode fazer. Eu vou mostrar casos nesse cenário, mas não é o ideal. E qual que é o resultado da triagem? Então, esse aqui eu estudo com terapia gênica, esse eu estudo com nusinercena. Se a gente pegar, e aqui é separado 2 cópias do SMN2 e 3 cópias. 2 cópias, a predição é AMI tipo 1. 3 cópias seria AMI tipo 2, que é um pouco mais leve, que as crianças em geral vão conseguir sentar. Então, AMI tipo 1 com predição de AMI tipo 1, pré-sintomático, 2 cópias, 100% senta. 80% consegue ficar em pé, 70% mais ou menos consegue caminhar. Não é perfeito, eu ainda tenho algumas crianças que não conseguem caminhar, mas esse não consegue. O caminhar aqui seria, né, com 18 meses de idade. Se eu pegar 3 cópias, que é a predição da AMI tipo 2, a AMI tipo 2 senta, mas não caminha. Isso é o que a gente prevê da AMI tipo 2. Todas as crianças sentam e eu vou ter aqui 93 a 100% de crianças que conseguem caminhar. E esse 93, na verdade, porque teve um caso que ele não voltou no centro, os pais mandaram um vídeo, a criança caminha, só que eles não puderam computar esse dado, porque o dado tinha que ser de avaliação no centro e por alguma razão essa criança não voltou a tempo no centro para essa informação. Então, seriam 100% das crianças que conseguem caminhar quando eu trato uma predição de AMI tipo 2. Eu vou trazer de novo esses dados, tá? Mas só de outra forma. Então, vamos lá. O tratamento para AMI tipo 1 sintomático, né? A doença começou antes dos 6 meses. E aqui os desfechos seriam entre 1 ano e meio a 2 anos. Se eu tiver, então, 50 crianças que foram tratadas, 5% delas morrem, 2, né? 45% não vão conseguir sentar, 46% sentam, vão ser cadeirantes, e 4% vão conseguir ficar em pé ou andar. Então, se a gente for pegar a população de cadeirantes, claro que aqui é um cadeirante com mais dificuldade, aqui é um cadeirante com menos dificuldade, mais ou menos 90% dessas crianças vão precisar de cadeira de rodas. A gente tem pacientes com AMI tipo 2, AMI tipo 3, que fizeram faculdade, doutorado, pós-doutorado. Então, o fato de ser cadeirante, né, não impede a pessoa de ter uma vida plena, mas ainda é uma incapacidade significativa. Então, a minha fala aqui não é num discurso capacitista, mas ela é uma fala que a gente pode ainda prevenir mais coisas do que isso aqui. Se a gente pegar o dado, então, a prevalência dela, inclusive com dados locais, é de 1 para 10 mil.
Se a gente pegar o número de nascimentos no Rio Grande do Sul, é mais ou menos 120 mil nascidos vivos no estado, a gente espera mais ou menos 12 casos de AME por ano. 60% dos casos de AME é AME tipo 1. Então a gente espera que 7 dos 12 casos sejam AME tipo 1. Ao longo de 7 anos, a gente teria esses 50 casos que eu mostrei. Ou seja, se passar 7 anos, a gente vai ter 2 pacientes tratados, tá? Sintomáticos, então já criança doente. 2 morreram, 23 que não sentam, 23 que sentam, e somente 2 desses que vão estar em pé ou caminhando. Vamos pegar agora o cenário sintomático, que é o que eu mostrei, versus o pré-sintomático com 2 cópias. Então, e eu vou focar agora na capacidade máxima, que seria ficar em pé. 2 de 50 conseguem ficar em pé ou caminhar se é sintomático, versus predição de AME tipo 1, aquela doença horrorosa que eu mostrei para vocês antes, que matava a metade das crianças até 8 meses. Tratamento pré-sintomático, 35 de 50 crianças conseguiriam caminhar, e as outras seriam cadeirantes, mas cadeirantes que conseguem sentar com uma capacidade razoável, né, de qualidade de vida. Se eu juntar agora os pré-sintomáticos com 2 cópias, que é a predição de AME tipo 1, e 3 cópias, que é a predição de AME tipo 2, eu teria 85%, então eu vou ter aqui 85% deles, 68 de 80, que vão conseguir ficar em pé ou caminhar. Se eu pegar lá o NNT, né, número necessário para tratar, seria de 1,18, eu tenho que ser conservador aqui, então eu coloco que eu preciso tratar 2 crianças, na verdade é menos do que 2, né, mas 2 crianças para que uma delas caminhe. Se eu for tratar um paciente sintomático, eu preciso tratar 25 para que uma caminhe. Então aqui o tamanho de efeito é claramente diferente se eu trato pré-sintomático em comparação com o tratamento sintomático. Dito isso, eu espero que tenha ficado claro, né, para vocês que é uma corrida contra o tempo. Não basta eu ter o tratamento. Então assim, hoje a gente trata AME no Brasil, no SUS. Sem triagem neonatal, a gente trata sintomático. Esse é o cenário. Essas drogas são caras. Então a gente está tratando, gastando dinheiro para um efeito, mas de um cenário que não é o melhor cenário. O melhor cenário é usar esse recurso para tratar pré-sintomático, para de fato evitar doença. E mesmo no sintomático, quanto antes eu tratar, o estado do paciente no momento que eu trato ele, se ele está muito fraco, eu tenho 2 pacientes com 2 meses de idade. Um deles muito fraco e outro um pouco fraco. Esse um pouco fraco vai estar muito melhor do que o outro. Então eu não tenho tempo para perder. Sintomático eu tenho que sair correndo, mas na verdade o momento ideal é o quanto antes, né? Então aqui a gente fala que tempo é motoneurônio nesse caso, né? Então quanto mais eu perco tempo, mais motoneurônios vão morrer. E agora eu vou trazer casos clínicos que eu acho que vão também exemplificar para vocês um pouco mais desse cenário. Então essa foi a primeira paciente que a gente diagnosticou pré-sintomática no HCPA. Ela tinha 2 irmãos com AME, um que tinha falecido, uma outra que ficou internada no hospital durante 12 ou 13 anos, ela era mantida por aparelhos. E por essa história a gente acompanhou a gravidez da mãe dela. A mãe dela então teve o nascimento. Ela foi diagnosticada com 14 dias de vida, isso foi em 2019. Ela tinha 2 cópias do SMN2, então a predição dela era de ser uma AME tipo 1. Naquele momento estava recém sendo incorporado no SUS, então o acesso ao tratamento não era fácil ainda em 2019. A gente judicializou, ela é de uma etnia indígena, o Ministério Público se mobilizou para conseguir o tratamento para ela, e a gente conseguiu tratar ela com 2 meses e mais ou menos 2 meses e 20 dias com o início da nusinercena. Aqui é o vídeo dela pré-tratamento. O que a gente vê pré-tratamento? Que na verdade ela já não era mais pré-sintomática. Ela já mexia pouco as pernas, ela mexia um pouco melhor os braços, mas ali, então, esse tempo que se levou até conseguir o medicamento fez com que a gente conseguisse tratar precoce. Naquele momento era a paciente mais cedo que a gente conseguiu tratar até aquele momento, mas não era uma criança mais pré-sintomática. Com 10 meses de idade, que é o vídeo do lado, a gente vai ver ela já conseguindo sentar, aqui dá para ver claramente que ela consegue sentar, e ela com 4 anos de idade, ela consegue ficar em pé com apoio, né? Então ela tem uma incapacidade, ainda assim, ela é muito melhor do que seria esperado, né, para AME tipo 1, mas ela não conseguiu atingir a capacidade de caminhar de forma independente, e aqui ela também precisou de algum tipo de suporte nutricional ao longo da sua história. Bom, esse caso, então, é um paciente com AME tipo 1, sintomático. Ele começou o tratamento bem tardio. Ele tinha 3 anos e 4 meses, ele sobreviveu, na verdade, à doença, com os de aparelhos. Naquele momento já existia tratamento, então as famílias começaram, né, a não querer tanto um cuidado paliativo. E o que a gente via desse paciente é que ele era totalmente dependente, né, de aparelhos e tal. Ele era traqueostomizado, ventilação mecânica praticamente, né, 24 horas por dia. Se a gente olha, né, a função motora dele era uma função praticamente, né, ausente de movimentação, mexia mal e mal os olhos. Esse era o cenário desse paciente. Ele foi tratado, tá?
E vocês vão ver aqui, 1 ano depois do tratamento, ele consegue ter... Deixa eu passar o vídeo, vamos ver se vai rodar. Esperar um pouquinho. Aí. Então, esse é um tratamento bem tardio, tá? Ele conseguiu ter um sustento parcial, vocês vão ver que ele consegue levantar a cabeça dele agora. Então, assim, é um efeito, tá? Se a gente vai avaliar nas escalas clínicas, ele teve uma melhora. Essas escalas, quanto maior, melhor. Então, ele começa com 9 pontos, vai para 16. Isso aqui, inclusive, a gente poderia dizer que é uma diferença clinicamente significativa. Essa escala de marcos motores, ele tinha 0 marcos, ele passa a ter pelo menos 2 marcos motores. Entretanto, é uma incapacidade muito grave, né? É algo muito ruim, se a gente for pensar em termos de benefício. Mas o que eu quero mostrar é, o tratamento sintomático funciona, ele funciona inclusive em estágios mais avançados da doença, com questões questionáveis, será que isso é um ganho ou não? As famílias geralmente vão considerar isso como um ganho importante para eles, mas é muito diferente do que eu vou mostrar a seguir. Então, o próximo caso é da irmã dele. Tá? Então, a irmã dele, ela foi diagnosticada, acompanhou a gestação, ela acabou sendo diagnosticada até um pouquinho tardio, pós-gestação, foi com 30 dias, predição de AMI tipo 1. Ela iniciou o tratamento com 2 meses e 6 dias. Apesar de ser 2 meses também, a diferença do primeiro caso é, ela com 2 meses era totalmente assintomática, ela não tinha nenhuma manifestação da doença. Aos 12 meses, então ela consegue ficar em pé e caminha com apoio, mas 12 meses, né, a criança tem até 1 ano e meio ali para conseguir caminhar. A gente vê, né, uma criança completamente diferente, né, do seu irmão, sentando direitinho e ficando em pé com apoio, pelo menos com 12 meses, é o dado que a gente tem dela. Vamos lá. Bom, e agora o caso 4, na verdade vai ser o caso que eu comecei a apresentação, né, mostrando lá que é uma doença devastadora e dramática. Então, o irmão então, é uma menina, 14 dias ela teve o diagnóstico com 2 semanas de vida, ela tem uma predição de AMI tipo 1 e ela foi tratada com 19 dias de vida. O irmão dela também foi tratado, e aqui é interessante, o irmão foi tratado tardio, ele teve algum benefício, mas mínimo. O irmão dela recebeu terapia gênica, ele foi tratado antes dos 2 anos de idade com a terapia gênica. Então eu tenho 2 pacientes que eles vão ter sido tratados com terapia gênica, só que um deles de forma tardia e o outro de forma... O início do tratamento foi pré-sintomático. Então não basta tratar, eu tenho que considerar o momento que eu vou tratar esses pacientes. E aqui é a história dela. Então, ela com 8 meses, ela com 13 meses e ela com 2 anos. Eu não preciso falar, né? Eu acho que para mim arrepia, cada vez que eu vejo, né, isso me arrepia, me emociona ver o que a gente conseguiu com o tratamento pré-sintomático dessa condição. A predição dela era de uma doença igual à do irmão. Né? Então, eu acho que isso fala muito mais do que eu posso explicar. A nossa experiência no Hospital de Clínicas, a gente publicou está publicado no início desse ano, mas é a experiência até 2024. A gente vai ter diferentes cenários. Isso aqui seria a escala de avaliação motora, quanto maior, melhor. O que dá para ver claramente no gráfico é que, então, no nosso cenário, Brasil, sul do Brasil, a gente tem eficácia dessas terapias, das diferentes terapias, mas quanto mais cedo a gente trata os pacientes, maior é a curva de melhora. Então, realmente, aqui vai ser principalmente os sintomáticos, porque a gente tem poucos ainda pré-sintomáticos tratados. Mas essa questão, então, funciona no nosso cenário e quanto mais cedo, né, vai ser melhor o tratamento. Uma dúvida que talvez possa se ficar é, tá, mas essas drogas, elas são... acho que com toda essa fala, eu espero que vocês tenham ficado convencidos de que o tratamento pré-sintomático é o que a gente deve buscar. E para conseguir o tratamento pré-sintomático é via triagem neonatal. Se a gente fizer tratamento de irmãos, que foi a maioria dos casos que eu mostrei para vocês, a gente vai estar deixando um monte de pessoas de lado ao longo dessa jornada. E a pergunta seria... Tá, mas tudo bem, entendi, funciona o tratamento melhor quando pré-sintomático. Mas aí, quanto que vai custar isso aí? Isso vai ser, né, como é que vai ser o impacto orçamentário? Então, a primeira coisa é, AMI é uma doença cara. Tá? Então, o custo da AMI tipo 1, um paciente que vai precisar de UTI, ventilação mecânica, que ele vai talvez para casa com respirador, que ele vai internar de novo por pneumonia, viral, bacteriana, que ele volta. Então, isso aqui são dados de outros países, tá? Então o custo brasileiro provavelmente ele é menor, o nosso sistema ele é mais tem uma eficiência um pouco maior em relação, pelo menos, aos gastos, mas a média de custo por ano de um paciente com AMI, Estados Unidos, Canadá, Irlanda, Inglaterra e Suécia, varia entre 75 mil a 200 mil dólares por ano. Esse é o custo da doença, sem tratamento, tá? Na verdade, independente de tratamento, né? A doença já sintomática. Se a gente pegar AMI tipo 2 ou 3, o custo é menor, mas é mais ou menos 50 mil dólares por ano. Esse seria o custo da condição. São pacientes mais ambulatoriais, mas em reabilitação, alguns precisam de suporte ventilatório noturno, né? Então, um cenário um pouquinho diferente, mas ainda assim uma doença cara.
Tem vários estudos que saíram de avaliação de custo-efetividade da triagem neonatal. Então, o que eu vou entrar agora é o custo-efetividade da triagem. A discussão sobre custo-efetividade do tratamento sintomático, ela já foi vencida porque já está implementado no SUS, né? Então, não tem uma discussão atual sobre isso. Isso já é passado. Agora, a dúvida é, o que é mais custo-efetivo? É o tratar pré-sintomático ou é o tratar sintomático? Acho que essa vai ser a pergunta que a gente tem que responder. E as revisões sistemáticas dos diferentes trabalhos que já mostraram isso, em todos os cenários, a triagem neonatal, mesmo que eu tenha que triar a população inteira, é mais barato eu fazer a triagem neonatal e tratar esses pacientes pré-sintomáticos do que eu ter que arcar com o tratamento e mais o custo de uma doença que vai levar à incapacidade. E aqui eu vou ter, né, o custo incremental, esse aqui foi de... então varia de menos 117 mil libras ali até 719 mil libras. Eu vou trazer só esse slide, então ele mostra, em geral, eu vou ter um decremento, né, então eu gasto menos se eu implementar. O único cenário, esse aqui é um estudo americano que ele mostra assim, a terapia gênica é uma terapia cara. Mais ou menos, sei lá, ela chegou a ser 12 milhões de reais por paciente tratado, 7 milhões, talvez mais recente, acordo de compartilhamento de risco talvez vá para 5 milhões, alguma coisa nesse sentido. Então é um tratamento caro. No início, como a triagem ela vai ter mais diagnósticos, se eu tenho um diagnóstico sintomático, eu dependo dos pediatras de reconhecerem, dos neuropediatras, dos geneticistas. Então é muito provável que alguns pacientes até nem sejam diagnosticados e morram no meio do caminho. Então com a triagem eu tenho mais diagnósticos. E eu vou estar tratando precocemente, eu vou ter um gasto maior inicial, porque é meio óbvio, né? Se vocês acompanharam o raciocínio, isso é óbvio. Então no início eu tenho um incremento, é caro, o primeiro ano vai ser caro. Mas se eu pegar um horizonte tecnológico ao longo de alguns anos, isso já passa a ser custo-efetivo, porque eu vou ter, na verdade, eu não vou ter as incapacidades geradas pela doença e os sintomáticos vão começar a ser diagnosticados e vão começar a ser tratados e vão começar a gerar custo. Então, o resumo disso é, a triagem neonatal ela é mais barata. A terapia gênica no Brasil, ela é implementada sobre acordo de compartilhamento de risco e o país ele paga em parcelas, ele não paga isso de cara porque esse gasto ele não pode ser inicial, né, 7 milhões, então isso impacta muito o orçamento, então eles fatiam esse gasto e inclusive se o paciente morrer no meio do caminho, para de pagar. Então tem toda uma forma, né, de compartilhar esse risco com a empresa, porque isso foi mostrado em ensaios clínicos, né, então será que na realidade a gente mostra também? Aqui é o cenário da triagem neonatal e de diagnóstico mundial para AMI, né, então o Roberto ele falou do cenário mais senso amplo, aqui eu estou falando de AMI, com o cenário de 2014. Então, a gente vai ver aqui que screening maior do que 80%, né, então quase a totalidade dos Estados Unidos estão realizando triagem para AMI. Atualmente o Canadá também, aqui em 2024 não estava, mas ele já implementou. Muitos dos países da Europa, Rússia também. O Brasil, nesse cenário, ele é colocado como sem screening, mas com tratamento disponível. Mas, na verdade, em 2024, através de um projeto piloto do professor Roberto, a gente já estava fazendo triagem, mas ainda era num contexto, né, de pesquisa, e eu vou mostrar isso na sequência para vocês. Bom, o professor Roberto já mencionou para vocês sobre as etapas. Então, em 2021, teve essa portaria, né, de ampliação da triagem neonatal. E essa portaria ela coloca um escalonamento. Então, tem uma ordem de implementação. 1 é o já realizado, mais toxoplasmose. 2, o professor Roberto já explicou que são as pequenas moléculas. 3, doenças lisossômicas. A etapa 4, imunodeficiências. E a AMI viria somente como etapa 5. Só que eles colocam que essa política ela é meio orgânica. Então, o conhecimento ele pode eventualmente mudar a forma como a gente vai organizar essas etapas. E por quê? Talvez o principal desafio que a gente poderia pensar para a triagem da AMI seria toda a triagem foi montada a partir de testes bioquímicos. E é a primeira vez que a gente vai ter que implementar uma triagem molecular. Então, faz sentido colocar a AMI para depois? Faz. Porque eu vou ter que, né, organizar o sistema, pensar os testes, os equipamentos e tudo mais para uma triagem molecular, que até então ela era bioquímica. Só que hoje, eu vou mostrar para vocês, isso já foi vencido. Então, na verdade, a questão de a triagem molecular ser uma barreira, ela não é mais barreira. A gente já sabe como fazer a triagem molecular, então não existiria um impeditivo, porque, enfim, a gente vai, né, quanto mais passa o tempo, mais crianças são diagnosticadas sintomáticas e a gente vai estar gastando dinheiro, tratando esses pacientes que tem que tratar, mas com um resultado que não é tão adequado. E uma outra coisa, só para destacar, porque eu não vou falar muito sobre isso, mas a etapa 4, ela é dedicada à SCID, que é a síndrome de imunodeficiência combinada, né? Essa doença ela pode ser detectada no mesmo teste da AMI. Então, um teste molecular que pega tanto a etapa 4 quanto a etapa 5. Acho que esse é um ponto importante a ser colocado. Bom, então o que eu diria assim, o Rio Grande do Sul, ele é pioneiro no Brasil em triagem neonatal para AMI, muito graças ao professor Roberto. Por quê? Porque o professor Roberto, no mestrado da Alice, que foi via PPG-BM da URGS,
entre março, então 2022, logo depois da publicação daquela portaria, entre março de 2022 até abril de 2023, durante 13 meses, o Rio Grande do Sul fez triagem neonatal para AME no sistema público. Tá? Então foram triados 40 mil nascidos vivos nesse projeto, sendo que 35 mil eram do Rio Grande do Sul e 5 mil eram de Campinas. Nesse estudo se identificou 4 pacientes, então 4 em 40 mil vai dar 1 para 10 mil, é daí que vem a frequência de 1 para 10 mil que eu trouxe para vocês da doença. Aqui o número de cópias, né, dessas condições. Esse cenário foi o... Assim, esse momento, eu era o clínico que era contactado pelo serviço de triagem para fazer o confirmatório, conversar com as famílias e iniciar o tratamento quanto antes. Foi, assim, super... o nível de estresse ali para fazer a coisa rápida foi grande, mas era o cenário ideal. Então, naquele momento, a gente pôde tratar as crianças assintomáticas, que coisa maravilhosa. E quando acabou o piloto, assim, parecia que eu estava... Né, eu sabia, todo paciente que vinha sintomático era uma correria. A gente conseguiu fazer diagnóstico de AME. O paciente chegou na emergência do Hospital de Clínicas, na pediatria, até ter o diagnóstico molecular e receber o tratamento, 36 horas a gente conseguiu fazer isso. Chegou no hospital até receber o tratamento em 36 horas. Mesmo assim, maravilhoso. Sintomático. Não era o cenário ideal. Então, uma correria absurda, que tem que ter a correria, porque, né, o tempo faz diferença. Mas, assim, eu sabia que a gente não estava fazendo o nosso melhor. E não estava fazendo o nosso melhor porque a triagem não estava implantada. O Roberto mostrou o cenário bom ali, né, que seria... A gente estava numa... Não digo nem numa Ferrari, a gente estava num carro bom, né, e a gente voltou a andar a pé, de novo, né, naquele momento. E essa triagem... Jonas, Oi. Só vai caminhando para o final, que eu queria abrir... Tá bom. Para discutir, tá? Obrigado. Perfeito. Então eu vou acelerar aqui um pouquinho. Então, só mostrando que esse projeto ele foi ampliado para incluir Bahia e o Mato Grosso. Esses são os nossos casos pré-sintomáticos, então todos estão muito bem obrigados, tá? Esses que foram tratados ali no cenário do piloto. E só mostrando que a triagem, então, apesar do Rio Grande do Sul ele ter sido pioneiro, ele fez um projeto piloto e ele não implementou essa política. Outros estados implementaram. Então, Minas Gerais e o Distrito Federal eles implementaram a partir de 2024. E só mostrando que o cenário... Minas Gerais é um estado muito mais complexo do que o nosso, é o dobro da população, tem mais municípios. Os dados deles aqui de 263 mil crianças triadas, eles identificaram 21 pacientes, 1 para 12 mil mais ou menos a frequência. Eles conseguiram fazer isso, né, então o teste do pezinho ali, 7 dias de vida, e a média de recebimento do tratamento com 17 dias de vida. Então, Minas mostra que é possível a gente fazer isso com qualidade, nos tempos adequados. Tiveram só um paciente que foi um pouquinho mais tardio, que fez triagem no privado. O privado era pior do que o público em relação aos tempos de realização. Essa aqui é só a eficácia do tratamento em Minas Gerais, mostrando que todos chegaram ao teto de resposta à terapia. E eu encerro, né, com esse vídeo, então, da menininha ali que eu mostrei para vocês, né, ela junto com seu irmão, e com o olhar dela para o futuro. Então, assim, eu acho que o olhar dela não está focado na doença. Ela não está preocupada se ela vai precisar de respirador, o que vai ser. Ela está pensando, sei lá, eu estou imaginando, né? O que ela vai fazer na escola, o que ela vai fazer na faculdade, que profissão que ela vai ter, como é que vai ser o papel social dela. Quando estava preparando essa apresentação para pegar o template, as cores da academia, eu vi que tinha uma frase lá que era do Mário Rigato, né? Que o médico é um dos poucos profissionais que atua para tentar reduzir seu mercado de trabalho. Então, eu acho que a nossa ideia aqui é tentar não gerar doença, né? Se a gente conseguir isso aqui, vai ser... Né? Eu estava treinando, eu me emocionei, agora eu consegui me controlar, mas eu treinando a apresentação, eu fiquei emocionado só de falar isso, porque assim, assim, o cenário que a gente quer é da não doença, né? De fato, prevenção. Com isso, eu encerro, né? Agradeço a nossa equipe, o professor Roberto, né? Pelo convite, pela questão da triagem, a Vivian, que é a coordenadora do HPV, do Serviço de Referência de Triagem, a Alice, que foi quem fez o doutorado ali do piloto, e é uma honra estar aqui entre os senhores. Peço desculpa por ter demorado aí no meu tempo. Vamos passar para a mesa aqui, Jonas e Roberto. Bom, pessoal, a palavra está com vocês agora, para não ficar só comigo, né? O acadêmico Jobim tem uma pergunta. Bom, parabéns para os apresentadores. Eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Vou começar pelo Roberto. Roberto, eu notei o seguinte, de todas essas doenças, né, nas primeiras fases até as demais, a sífilis congênita não estava entre as doenças que pudessem ser feitas o diagnóstico pelo teste do pezinho. Qual é a razão disso?
Bom, obrigado, Jobim, pela pergunta. Ela não está não foi incluída nesse, porque assim, o teste começa. Eu não sei quem define o rol de doenças que é incluída, né? É o programa de triagem neonatal do Ministério da Saúde, né? Então essas foram incluídas assim baseados, né, nas evidências que se tem, nos exemplos de outros programas, e eu sei que a sífilis está incluída em alguns programas de oferecidos por laboratórios, por convênios e laboratórios, mas não está no Programa Nacional de Triagem. Não sei dizer que estudos levaram a incluir a toxo e não incluir a sífilis, né? Exatamente, porque a toxo deve ser por anticorpo, né? E aí a sífilis também poderia ser. E tem vários programas de triagem que são oferecidos aí por outros laboratórios que não estão no Programa Nacional, que incluem a sífilis, né? E a sífilis é detectado por lei, inclusive, mesmo que seja negativo, por lei, quando a gestante interna, para ter filho, ela tem que ser rastreada. Bom, então já tem uma coisa prévia. A partir daí, rastreia, então tá é certo. Obrigatório por lei. Então deve ser essa a razão. Bom, Jonas, em relação a esse comentário que eu quero fazer contigo, é sobre o SCID, que você falou que é a imunodeficiência severa combinada, que é uma ausência de linfócitos T. Então são crianças que nascem predispostas a qualquer infecção. E você me disse que vai ser incluída junto com a fase 4 e 5 vão ser a mesma. Vocês já estão fazendo isso? Então, o que eu quis comentar, assim, acho que são tem bandeiras diferentes, né? Então, só até pegando o final da apresentação, eu quis correr um pouquinho, mas acho que a não implementação da triagem até o momento no Estado, para mim, acho que é uma questão de, não sei se vontade ou decisão política. Então, assim, eu acho que é importante a gente sensibilizar os atores. Acho que vocês aqui talvez possam ajudar nisso para acelerar, porque a gente já tem a linha de cuidado bem definida. Para a SCID, eu não atuo diretamente com o SCID, né? O senhor é especialista nisso, eu não vou ser. Mas teria duas possibilidades. Ou fazer... Então, o que foi feito no projeto piloto, que o professor Roberto coordenou, ele era um teste específico para a AMI. Ele não pegava a SCID junto. Está sendo feito um outro projeto, acho que o professor Roberto, a professora Fernanda Viana, que a ideia seria ter o teste que avalia tanto a AMI quanto SCID, com TREC e CREC lá, que seria o teste para fazer essa triagem. Então, a ideia, eu acho que é pelo menos discutir, se for implementar a AMI, uma decisão que pode ser feita é implementar a AMI junto com o SCID, porque é possível, sim, realizar essas duas etapas de forma simultânea. O problema um pouco maior da SCID, talvez o professor Roberto ele possa complementar, é realmente mapear bem a linha de cuidado. A AMI ela tem, dos testes que foram feitos, desses 80 mil do projeto piloto, teve um falso positivo. Então, a taxa de falso positivo é muito baixa. Em doenças metabólicas é muito maior. Quem é triado na triagem é chamado, às vezes é um portador, lá no segundo teste não detecta. No molecular é alto. Para a SCID, os testes eles vão ter já, eventualmente, outras doenças podem ser pegas, que não é exatamente só a SCID nesse teste. E é importante ter o diagnóstico, ter o confirmatório e já ter a linha de cuidado para oferecer. Daí o senhor vai poder explicar melhor se é transplante, qual seria o tratamento para essa criança. Mas acho que a questão é, do ponto de vista tecnológico, é extremamente factível acoplar o teste molecular de triagem para AMI e para SCID, e daí até acho que talvez vocês possam falar melhor de SCID do que eu. Bom, em relação ao SCID, tem uma coisa que eu não consigo entender, porque você mostrou a corrida contra o tempo. O SCID é a mesma coisa, porque o diagnóstico do SCID quase sempre se faz... Quando se conseguir fazer pelo teste do pezinho, né, vai se conseguir quantos dias depois do nascimento? Provavelmente uma semana, quem sabe? O tempo que for levar para o laboratório conseguir fazer o teste. Só que aí nós temos um problema, que ao nascimento vacinam com BCG. Que no Brasil se vacina toda criança com BCG no momento do nascimento. Então aí não adianta a corrida do tempo, porque eles vão morrer de BCGite, né? Então, o dia que implementar o teste do pezinho
para o SCID tem que fazer com que parem de usar BCG no nascimento. Isso é uma coisa fundamental. Não adianta ter esse teste rápido pelo pezinho se for levar uma semana. Tem que parar de fazer o BCG. Faz o BCG um mês depois que tiver o resultado. Obrigado. Excelente ponto. O professor Leandro tem uma pergunta? Só acho que o Roberto quer desculpa, complementar. Só pode ir. Só ia comentar que é um excelente ponto esse levantado pelo Jobim. Obrigado, Márcio. Jonas, tu falaste que o objetivo é a não doença, e isso me parece lógico. Tá? Agora, pensando no não especialista aqui, óbvio que tem questões éticas, tem questões econômicas, mas eu pego um casal que já teve um filho, que eu já sei que tem uma chance muito grande de ter um problema. Não seria lógico se pensar em fazer fertilização in vitro, análise pré e já não ir para a gestação? Porque aqui, quer dizer, nasceu e agora eu tenho um problema na mão. Eu sei que sempre o nascimento é chato falar em problema, mas assim, então, de novo, eu sei que tem uma questão ética, questão econômica, mas eu queria que vocês comentassem sobre essa possibilidade de se pensar isso no momento anterior. Obrigado pela pergunta, Leandro. Pertinente e bem boa de responder, eu diria. Tem vários aspectos, tá? Então, o primeiro é, a maioria das famílias em que tem criança, né, que nasceu uma criança com AME, não tem o irmão afetado. Então, essa possibilidade de tu orientar o casal com relação à fertilização in vitro seria a partir de já ter uma criança afetada. Eu acho que esse ponto da... assim, para diagnóstico precoce, eu não tenho dúvida nenhuma que é a triagem. Assim, porque a gente vai ter pouquíssimas famílias que teriam essa possibilidade, né, de um diagnóstico precoce do irmão ou até de evitar, eventualmente, uma futura gestação. Se eu diagnostico no pré-sintomático, eu vou identificar aquela criança, eu vou conseguir tratar ela, eu vou conseguir identificar que os pais são portadores, eu vou poder aconselhar os pais e, eventualmente, numa futura gestação pode ser ofertado, sim, fertilização in vitro. Eu acho que a tua pergunta também ela traz um outro ponto, que é o aconselhamento genético é não diretivo, né? Então, as famílias elas decidem o que elas vão julgar mais adequado para fazer. Só que, infelizmente, a gente não tem a fertilização in vitro com diagnóstico pré-implantacional como algo incorporado no nosso sistema de saúde. Então, para as famílias que a gente for, né, talvez tu pensou num casal mais favorecido, mas se a gente pensar no contexto do SUS, eu vou conversar com a família, eu vou dizer, olha, tu poderia fazer uma fertilização, pode selecionar embrião, bababá, vai custar 50 mil, vai custar 60 mil reais. Não é uma opção para eles. A gente fala, mesmo assim, eu considero que é obrigação do profissional passar a informação adiante. Talvez a família possa pensar em judicializar isso, não sei, é muito raro judicialização para esse cenário. Mas eu diria assim, acho que tem certa triagem para diagnóstico. Sim, a partir do diagnóstico, conversar com as famílias e a gente tem que tentar oportunizar que exista o diagnóstico pré-implantacional para que as famílias tenham, de fato, essa opção, né, de não ter filhos, de adotar, de fazer uma fertilização in vitro ou, eventualmente, ter um filho, né, biológico, correndo risco, porque é a decisão desse casal. Só que a gente tem que batalhar para que isso também aconteça. Tem um outro movimento, o Roberto falou sobre a triagem genoma neonatal, né? Tem alguns projetos em andamento, tem um pesquisador de São Paulo, que é o Michel Naslavski, que ele está justamente tentando fazer genomas mais de adultos jovens, que seriam os chamados testes de portadores. Então, a ideia é tu tentar ver, não só no caso da criança, mas assim, será que seria custo efetivo eu identificar os status de portadores na população, para que o casal já saiba, antes de ter nascido a criança, né, que vai ter aquela condição que ele tem risco, para, eventualmente, né, ofertar uma fertilização in vitro que poderia evitar que aquela condição acontecesse. E o último comentário da tua pergunta é, talvez exista assim, algum tipo de lobby, não digo exatamente um lobby, assim, não é tão claro, mas assim, no momento que tem um tratamento, talvez as pessoas achem que a doença não é tão grave, que ela é tratável e que é ok ter um filho com a condição. Não é. A comunidade científica, então, a triagem é o cenário melhor. Mas a gente já está discutindo o tratamento intraútero agora, porque a gente viu que com predição de AME tipo 1, alguns não vão caminhar, é poucos, mas não vão. Então, será que a gente não tem que tratar aquelas famílias identificadas intraútero? Que momento intraútero? Então, é uma doença grave e certamente o teu comentário é muito pertinente, mas de forma alguma, ele na verdade, ele se soma a essa busca, né, do diagnóstico pela triagem e talvez a gente tenha que ofertar o pré-implantacional. Professor Sérgio Rottman tem uma pergunta.
assunto, bom, esse assunto acho que a gente pode ficar muito tempo discutindo, acho que as perguntas são maravilhosas, mas eu fiquei curioso, nós vamos fazer a terapia gênica. Como é que é a terapia gênica? Como é que funciona o tratamento dessas crianças? Essa é a primeira pergunta. E aproveitando, e sabendo também o custo que a gente tem disso, pelo menos na oncologia, nós estamos na fase da explosão da modificação do RNA, quer dizer, modificar a expressão da proteína, mas a partir de uma tecnologia muito mais barata, que seria modificação lá do RNA mensageiro para produzir a proteína. Existe alguma perspectiva nessa área de poder mudar? Não sei se o Roberto quer que eu... Não, assim, existem várias tecnologias envolvidas no tratamento que envolvem o RNA e o DNA, né? Eu acho que o Jonas pode detalhar isso. Não, então, assim, para a AMI, existem 3 terapias ali, como eu mencionei, tá? Uma delas é a terapia gênica. O que é a terapia gênica da AMI? A gente chama de terapia gênica de substituição. Eu tenho um vetor viral, geralmente é um vírus adeno associado, que ele não causa doença em seres humanos. É tirado o material genético dele, que levaria à replicação viral, e se coloca a proteína que estaria faltando. Esse vírus adeno associado, ele vai ser injetado, nesse caso, endovenoso, vai ter distribuição sistêmica, e ele vai infectar as células do organismo. Esse vírus ele tem um tropismo para o sistema nervoso central, então ele vai ir, mas ele passa pelo fígado, ele passa para outros locais também. O adeno associado é um vírus não integrativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai para o núcleo, mas ele não vai se integrar ao DNA. Tem vantagens e desvantagens disso. A vantagem é, se ele não se integra no DNA, ele não tem risco de gerar câncer. Tá? Que seria alguns vírus que são integrativos, eles podem lá gerar algum erro que geraria uma neoplasia. Mas ele fica no núcleo e ele vai ficar ali produzindo. Uma célula como o neurônio, que é pós-mitótica, se ele ficou no núcleo, ele vai ficar ali, ele vai ficar produzindo a proteína, a princípio até a sobrevida do neurônio, que é ao longo das nossas vidas. A gente não tem esse dado ao longo das vidas, porque a tecnologia ainda é recente, mas a gente sabe que ela funciona por pelo menos 14 anos, que é os primeiros pacientes tratados. É uma infusão só? Uma infusão única. Uma única infusão, tá? Se for uma outra célula, tipo que ela tem turnover, sei lá, um hepatócito e tal, já é diferente, porque talvez tu perca a célula ao longo da divisão. A terapia gênica é uma infusão única. As outras terapias que a gente tem para AMI, uma delas é a cada 4 meses, intratecal. A outra vai ser oral, ao longo, né, todos os dias. O que é a diferença? A eficácia delas parece ser meio parecida. A questão é, a terapia gênica, por ser uma única vez, as famílias tendem a preferir pela questão de comodidade, né? Todas as 3 são caras. O custo inicial da terapia gênica é um pouco maior, mas se a gente for pegar num horizonte tecnológico de mais longo tempo, talvez elas vão se equivaler, e quando passa, acho que 5 anos já da infusão, a terapia gênica acaba sendo talvez até um pouco mais custo-efetiva do que as outras. Esse é um campo gigante, assim, acho que na oncologia está avançando, nas doenças monogênicas também. Hoje a gente tem 8 ou 9 produtos de terapia gênica aprovados no Brasil pela Anvisa. Muitos são, na verdade, para câncer. As células CAR-T são consideradas também produtos de terapia gênica, mas a gente tem para hemofilia aprovado também na terapia gênica de substituição, para doenças da retina e para uma outra doença degenerativa cerebral mais rara. E elas vão, sim, ter um impacto significativo ao longo do tempo sobre o orçamento, porque elas são poucas doenças e doenças com tecnologias muito, muito caras. Essas outras 2 drogas que eu te mencionei, uma delas, as 2 vão atuar para AMI, tá? A nível de RNA mensageiro, modificando aquele outro gene que é o SMN2 para que ele produza a proteína inteira. Então, teoricamente, a tecnologia ela deveria ser uma síntese química, tá, um pouco mais barata, mas ainda assim são drogas caras. Então, todas essas terapias avançadas, elas acabam tendo um custo elevado e a gente não tem muita clareza de se custa tudo isso. Tá? Então, assim, é muito caro. Tem se a gente for perguntar quanto vale para aquela mãe, né, que tem essa bebê que agora tem um desenvolvimento normal, ela vai dizer, vale tudo que eu tenho. Né? E aí a pergunta que fazem para essas drogas, quanto vale isso? Acho que a questão é quanto custa, né, e quanto que é um lucro razoável que a empresa pode ter para que a gente não tenha uma falência dos sistemas de saúde pelo mundo. Só complementando, né, dizer que o Jonas e eu estamos envolvidos num projeto que é uma parceria público-privada envolvendo o Ministério da Saúde, a Fiocruz, para desenvolver uma terapia gênica de menor custo aí para AMI mesmo, na verdade. Então, talvez daqui a uns anos tenha uma... Com a produção daí nacionalizada e depois venda nacional para o resto do mundo. A gente está tentando... Professor Jefferson, não tem uma pergunta. Bom, desculpa. Eu estou pedindo... É o seguinte, eu estou na dúvida em relação à toxoplasmose congênita,
porque a minha experiência em toxoplasmose congênita são lesões exuberantíssimas e determinando, inclusive, microcefalia, calcificações cerebrais, etc, etc. Então, em que momento essa toxoplasmose congênita entrou nessa primeira fase? Por quê? Qual é o mecanismo de prevenção dessa doença de intraútero? Porque depois que nasce, as alterações já estão presentes e muito exuberantes e incompatíveis com a vida. Então, eu gostaria de saber em que momento essa toxoplasmose congênita entrou nessa primeira fase. Bom, a gente, em relação à toxoplasmose, a gente hoje se faz essa triagem também no pré-natal, né? Então se identifica e já é tarde muitas vezes, né? Quando se consegue identificar a viragem, né, de anticorpo, ou a pessoa não tinha IgM negativo e passa a ter positividade, aí se faz o diagnóstico pré-natal. Se pode fazer uma amniocentese e identificar. E já é tarde, né? Porque muitas vezes, até porque nós não sabemos se o tratamento da mãe que se faz, se a capacidade do tratamento para a mãe diminuir lesões no bebê. E aí a toxoplasmose, ela programa em alguns estados que têm, sob o ponto de vista epidemiológico, alta probabilidade de toxoplasmose congênita. Se faz no Rio Grande do Sul, por exemplo, e não se faz em São Paulo, porque lá é um risco muito menor. Mas eu acho que o Jefferson... Bom. O comentário é sobre esse assunto. Talvez não seja para tratamento, Lígia. Talvez seja para diagnóstico. Né? Então, a criança que nasce com certas deficiências, etc., se você inclui o toxoplasmose congênita no teste, você pode fazer o diagnóstico. Agora, se vai ser possível o tratamento, é outra coisa. Mas para o diagnóstico é importante. Eu acho que por isso que incluíram. Bom, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. E a gente tem comentado que a pediatria tem modificado muito nos últimos anos, né? A mortalidade, eu sempre cito que há 50 anos atrás, a mortalidade em Porto Alegre, no primeiro ano de vida, era 90 crianças que morriam para cada 1.000 nascidas vivas. Hoje, passados 50 anos, 9 para cada 1.000. Então, reduzimos em 10 vezes. E nesse momento aparecem as doenças raras, né? Porque não eram identificadas. Então, cada uma delas, ela pode ser rara, uma para 20.000, mas a soma delas é um contingente importante que faz hoje a concentração de mortalidade infantil está nas causas neonatais e nas causas congênitas. Bom, nós estamos especificamente em relação a eu acho que a gente... o que aconteceu nesses últimos 40, 50 anos que a gente vem acompanhando? A gente começou a melhorar o diagnóstico e algumas doenças, hipotireoidismo, outras, a gente conseguiu dar uma perspectiva ótima, né? A AME, eu entendo